hoje nós vamos falar sobre esse livro, olha que curtinho, gente, Jesus e a Atualidade, do Divaldo, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, e o capítulo que nós vamos falar é Jesus e a Tolerância. Mas eu queria ler só, para a gente começar, só um primeiro parágrafo que é bem curtinho. Diz assim: em termos de psicologia profunda, todo mundo está me ouvindo aí no fundo? Então tá bom. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui em grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui sobre o julgamento, não tem como a gente não fazer o link com o capítulo 10 do Evangelho, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que fala exatamente sobre o perdão, sobre o julgamento. E aí, gente, antes da gente começar a falar, trazer uma reflexão, eu queria... Hoje eu não vou cantar, tá, gente? Mas hoje eu vou contar uma historinha, relembrando os tempos que eu tinha escolinha e contava as histórias para as crianças. Então eu vou contar uma historinha, tá bom? Não sei se alguns já conhecem, mas não tem problema. É a história do cachorro e do coelho. Não é da tartaruga e do coelho, tá, gente? É do cachorro e do coelho. Bom, é o seguinte, existiam dois vizinhos, um do lado do outro, que tinham suas famílias e os seus filhos, e um dos vizinhos comprou um coelhinho para dar para os seus filhos. Aí os filhos do outro vizinho, pai, a gente também quer um bichinho de estimação. Aí o pai foi lá, na história original tá que ele comprou, tá? Mas eu não vou falar isso. Aí o pai foi lá e adotou um cachorrinho, né? E aí o vizinho que tinha dono dos coelhos disse, mas isso não vai dar certo, porque esse cachorro vai matar o meu coelho. E aí o vizinho dono do cachorro disse, não, todos são filhotes, assim como os nossos filhos, eles vão crescer juntos, vão brincar e vão ser amigos. Ok. E aí o tempo foi passando. E realmente as crianças brincavam com um bichinho do outro, o cachorro e os coelhos brincavam, era muito comum ver o coelho no quintal brincando com o cachorro no outro quintal brincando com o coelho, e assim a vida foi levando. Num determinado dia, o vizinho, dono do coelho, tirou um fim de semana e foi viajar no fim de semana e não levou o coelho. Tudo bem. Num domingo à tarde, os vizinhos que ficaram, os donos do cachorro, estavam lá tomando seu café da tarde, o lanche da tarde, quando de repente entra pela porta o cachorro com o coelho na boca, todo cheio de terra. Aí o vizinho dono do cachorro ficou desesperado. Meu Deus do céu, o vizinho tinha razão. O cachorro acabou com a vida do coelho e deu uma pisa na minha terra, deu umas lapadas no coitado do cachorro, bateu no cachorro. E aí ele falou, e agora? Hoje já é domingo, daqui a pouco o vizinho vai chegar. E aí que ele fez, já sei, vamos limpar direitinho o coelho, deixar ele bem bonitinho e vamos colocar ele na casinha dele. O vizinho chegar, coitado, desfaleceu, né? Tudo bem. Passado algumas horas, bate alguém na porta do vizinho do cachorro, dono do cachorro. Ele abre, era o dono do coelho, pálido, branco. Vizinho, ele, o que foi? O coelho, ele, o que tem o coelho? O coelho morreu. Ele, mas ontem ele estava tão bem. Ele, que ontem? Ele morreu na sexta-feira. A gente tinha enterrado ele e agora ele apareceu lá na casinha. Não precisa nem contar a moral da história, não é? Então, gente, por que eu trouxe primeiro para essa nossa primeira reflexão? Eu gostava de contar histórias para as crianças porque as histórias sempre fazem a gente se conectar mais fácil com a mensagem que a gente quer passar. Que nós temos essa mania de nos precipitar num julgamento de uma pessoa, de uma ação. Nós montamos em nós um julgamento, um pré-julgamento, diante de uma circunstância que nós visualizamos naquele momento. E é aí, gente, que
nós nos tornamos intolerantes. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós julgamos algo por aquilo que nós vemos, nós podemos cometer injustiças. E cometendo injustiças, nós podemos às vezes até ser cruéis. E nós não sabemos o que é que esse nosso julgamento, através de uma injustiça, pode trazer de danos para a pessoa que foi, para a pessoa que recebeu esse julgamento. E muitas vezes, quando nós temos uma visão de um determinado acontecimento e montamos o nosso julgamento sobre aquilo, nós tomamos aquilo como verdade. E cuidado, nós não podemos nos colocar nesse lugar de donos da verdade. Porque os meninos querem subir? Podem subir. Tudo bem, meu amor? Beleza? Beleza? Pode subir. Porque, gente, a cada um já basta carregar as consequências dos seus erros, das suas atitudes, dos seus possíveis erros. E quando nós nos precipitamos no julgamento do erro do outro, ou de algo que nós achamos que foi o erro do outro, nós estamos caindo no mesmo problema, nós estamos aí talvez cometendo um erro também. Ou seja, nós também estaremos sendo suscetíveis a julgamento dos outros. Aí, gente, Jesus diz assim pra gente, inclusive aqui, nesse evangelho que eu falei para vocês. Ele diz assim, gente, deixa eu ver se eu leio direitinho para não ficar... por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo o seguinte, ô meu filho, para de apontar o dedinho para o outro, dá uma olhadinha primeiro para você, bem. Veja a sua condição, perceba as suas mazelas, as suas fragilidades. Veja, quando alguém nos julga por algo que nós fizemos, por algo que nós falamos, quando alguém aponta em nós os nossos defeitos, isso nos incomoda. Isso às vezes até nos dói. E aí, gente, nós entramos no processo de defensiva, o que é natural. Porque ninguém gosta de ver um dedo apontado para si. E o que é que a gente pensa quando alguém resolve nos condenar, nos julgar por qualquer coisa que nós tenhamos dito, feito, falado e até errado? A gente logo coloca assim, poxa, mas fulano mal me conhece. Ou a gente na defensiva diz assim, fulano não sabe os meus motivos. Ou a gente na defensiva diz assim, fulano não sabe o que eu passei. Ou a gente diz assim, fulano não sabe o que é que eu estou sentindo. Ele não sabe das minhas dores. Então veja, se nós queremos que o outro olhe para nós, nos entenda, nos aceite, por que que nós não pensamos duas vezes quando a gente vê algo e já logo quer, né, dar ali nossa opinião? Já quer logo apontar o defeito do outro. Aqui, nesse livro que a gente está falando, nesse Jesus e Tolerância, ele diz assim, ó, julgando as ações que considerem corretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Então veja só como nós somos danados e contraditórios. A gente aponta o dedo para o outro, mas não quer que faça isso conosco. E nesse trecho da Joana de Ângeles, ela está dizendo o seguinte, que muitas vezes aquilo que você vê no outro como um defeito, como algo que você condena, é um reflexo de coisas que você tem em você. Só que para nós nos justificarmos, é aí que vem a contradição, e nós, isso não é um defeito. E nós é assim, é o meu jeito de ser. E às vezes é até uma virtude, viu, gente? Deixa eu dar um exemplo para vocês.
Você diz assim, ai, gente, fulano é tão lerdo. Ele faz as coisas tão devagar. Você, olha, gente, eu faço as coisas muito devagar, porque eu sou uma pessoa muito criteriosa, muito atenciosa. Aí você fala lá do outro, gente, ai, como fulano fala demais. Você, gente, eu sou uma pessoa tão comunicativa, eu gosto de conversar com as pessoas. Aí você fala lá do outro, ai, gente, fulano é tão engraçadinho, faz piada de tudo. Você, ai, gente, eu sou uma pessoa tão bem-humorada, eu gosto de fazer piadas, fazerem as pessoas rirem. Olha só, gente, eu acho que eu estava falando da mesma coisa. Só que no outro a gente enxerga de uma outra maneira. Nós precisamos nos conhecer. A gente está aí, todo mundo já ouviu falar do Janeiro Branco, que é cuide da sua saúde mental. Cuidar da sua saúde mental significa você buscar auxílio das várias maneiras que nós podemos ter, louvado seja, através de um psicólogo, do analista, através da doutrina que sempre fala da nossa reforma íntima. Buscar nos conhecer é nós entendermos as nossas limitações, as nossas fragilidades, os nossos defeitos e as nossas qualidades, inclusive. Porque quando a gente se conhece, a gente fica mais alerta e a gente corre menos o risco de ser intolerante para a condição do outro. E muitas vezes, gente, quando nós julgamos o jeito do outro ser e o jeito do outro agir, muitas vezes é porque, não que ele seja igual a nós, mas porque a condição dele é muito diferente da nossa. E isso, às vezes, starta em nós um gatilho de coisas que nós gostaríamos de ser, mas nós ainda não reconhecemos, nós ainda não percebemos essas coisas que é sobre nós e não sobre o outro. E aí não quer dizer que o jeito diferente, totalmente diferente de ser de nós, seja ruim. Talvez seja só uma questão de nós mudarmos um pouco a nossa maneira de ser. Então existem aquelas pessoas que são muito diferentes de nós e nós nos incomodamos. Então vamos olhar para nós. Por que esse jeito tão diferente do meu me incomoda? Isso faz com que eu aponte o dedo, com que eu julgue. Então digamos que você é daquelas pessoas que falam assim, ai gente, eu não suporto gente indecisa, gente que demora a tomar uma solução na vida, que pensa. Será que você não é uma pessoa precipitada? Será que você não é uma pessoa afoita? Será que você não é aquela pessoa que toma suas decisões pelo afã do momento, da emoção? E o outro assim o incomoda porque você gostaria de ter um pouco desse equilíbrio? Será que quando você tem uma pessoa que é uma pessoa que fala, que se expressa e aquilo te incomoda porque para você ela fala demais? Será que você não é uma pessoa que não consegue demonstrar aquilo que sente? Será que você não é uma pessoa insegura, que fica constrangida em se colocar? Então veja, não é sobre o outro, é sobre nós. E por isso que quando a gente fala em se conhecer, buscar artifícios para que a gente possa nos conhecer, é para a gente poder olhar para o outro com um olhar mais amoroso. Gente, quando a gente fala nos conhecer, isso eu já ouvi muito aqui, nas minhas amizades, às vezes até nós dizemos isso. A gente fala, eu me conheço muito bem. Aí quem está do lado de fora percebe algumas questões que a gente fala, olha, se você fosse fazer uma terapia e se você frequentasse algum lugar religioso que trouxesse para vocês um pouco mais de reflexão. Não, eu já me conheço. Eu sou assim e ponto. Sabe a síndrome de Gabriela, né?
Cadê o microfone para eu cantar? Eu nasci assim, você sempre assim. Sabe como é? Então, nós temos que nos conhecer, porque o autoconhecimento vai mostrar para nós o que é que em mim eu poderia modificar. Gente, porque não dá para, nessa altura do acontecimento, principalmente nós que estamos aqui estudando uma doutrina, em contato com esse evangelho que nos diz que nós temos que buscar a reforma íntima, dizer que eu sou sempre assim, eu morri assim, Gabriela. Não dá. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para crescer. Então sempre existe algo em nós que nós precisamos observar. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com o outro. Só fazendo um parênteses, eu sempre digo isso. Quando alguém nos dizem repetidamente, nos apontam repetidamente, não com esse senso de julgamento, sobre alguma ação ou alguma fala que nós insistentemente fazemos, e que as pessoas apontam como não é algo legal da sua convivência para com o outro, preste atenção. Porque nós não sabemos como é que o outro nos vê, como é que a nossa fala, nossas ações chegam no outro. Então, se várias pessoas dizem para a gente assim, digamos um exemplo, Ivonete, quando você está zangada, você fica muito autoritária no seu jeito de falar. E várias pessoas, repetidamente, as pessoas inclusive que nos envolvem, nos abraçam, nos falam isso, e você vai ficar numa postura defensiva e dizer, não, eu não sou assim, de onde você tirou essa ideia? Gente, eu não estou me ouvindo, mas os outros estão. Então, se muitas pessoas apontam em nós algumas condições, se for para a nossa reflexão, vamos ouvir, vamos peneirar e vamos ver o que é que nos compete para que nós possamos ser melhor nessa vida, porque nós estamos aqui para isso, para nos melhorarmos. E é claro, gente, que quando a gente fala do não julgamento, que a gente não pode e não deve ficar apontando o dedo para o outro diante de uma situação, claro que se nós vemos uma ação, uma situação em que nós consideramos que não é legal, é claro que nós podemos e devemos falar. Nós devemos sim nos expressar, nós devemos sim criticar, nós devemos sim opinar, é claro que sim. Desde que seja para algo produtivo. Da mesma forma que eu acabei de falar, desde que seja colocado para uma reflexão e para o bem daquela pessoa. É claro que nós devemos falar. Quando a gente vai com um olhar amoroso, é claro que nós devemos falar. Não é impor. E outra coisa, quando nós percebemos algo que foi feito, que nós consideramos errado diante do nosso conceito moral, nós nunca devemos falar da pessoa, julgar a pessoa. Nós podemos e devemos falar sobre a ação. Então veja, se alguém do nosso meio ou qualquer coisa que nós vemos, nós podemos nos colocar diante da ação e não da pessoa. Então nós jamais vamos dizer, você é uma pessoa ruim, mas você fez algo que não foi bom. Porque quando você crava o verbo ser, é algo que ali entra e é muito mais difícil transformar. Quando você tira da condição da pessoa e traz apenas para uma ação dela, é mais fácil para ela olhar aquela ação e perceber o que pode ser modificado. E aí você modificando uma ação, você vai naturalmente modificando a forma como você pensa, como você age. Então, gente, veja o cuidado que nós temos que ter quando nós apontamos algo que nós achamos que não é errado, que é errado. E que às vezes é só uma impressão do que nós estamos visualizando. Aqui nesse evangelho que a gente está falando, do capítulo 10, tem uma parte que diz o seguinte:
Ninguém tem o direito de repreender o próximo, que é exatamente isso que eu acabei de falar. E aí a resposta é o seguinte: seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. Viver essa vida, gente, não é assim, eu vou viver a minha vida e que se dane o resto. Como assim? O viver é conviver. O nosso desenvolvimento e o nosso crescimento está naturalmente ligado ao outro. Nós vivemos numa comunidade, dentro da família, depois no nosso condomínio, depois na nossa cidade, no nosso país, a nossa humanidade. Então é claro que nós somos responsáveis primeiro pela nossa condição, mas a nossa condição é um exercício nessa convivência. E sobretudo, daqueles cuja tutela vos estás confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. E muitas vezes, gente, a gente não faz com o prazer de denegrir, digamos, eu vou falar para sacanear o outro. Não, mas às vezes a gente fala para se colocar, não? A gente fala e julga e aponta o dedo para o outro, que é para você ficar nessa condição de que assim, eu sei o que eu estou falando. Então, junto com essa intolerância, vem aquela vaidade, aquele orgulho, de você saber que você é o certo, ou de você achar que você é o certo. Existe, gente, aí uma grande diferença entre o que você achar, que você pensa ou que você está vendo é o certo, e entre você achar que o que você acha certo é a única opção. É muito diferente. Nós temos toda a liberdade de ter essa visão de um determinado fato. Mas nós temos que ter consciência que aquilo não é a verdade absoluta, é o seu olhar. E é isso que nós temos que ter o cuidado quando nós fazemos o nosso julgamento, hoje, na era da fake news. Sabe como é? Nós vemos um fato, e não estou falando só nas redes sociais, estou falando na nossa convivência. Nós vemos algo, ou sabemos de algo, e ali nós já formalizamos o nosso julgamento sobre aquilo. Nossa, a gente vê alguma coisa, como pode uma coisa dessa? Gente, muito cuidado com aquilo que nós vemos. Sejamos amorosos, sejamos prudentes. E tem um ditado popular que diz assim, né? Façamos o outro o que a gente quer que os outros façam para nós. E o que é que a gente quer que o outro faça para nós? Nós queremos que o outro tenha respeito. Nós queremos que o outro tenha aceitação pela nossa condição. Nós queremos que o outro tenha empatia com as nossas dores e até com as nossas falhas. Nós queremos que o outro não nos julgue pelo nosso erro, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, por uma situação. A gente quer isso. Então, se a gente quer e espera isso do outro, vamos exercitar para que nós possamos fazer da mesma forma. E aí, gente, tem uma outra historinha. Hoje eu estou muito contadora de história, né, gente? Eu acho que vocês me preferem contando história do que cantando. Tinha até uma música, gente, que eu ouvi, que eu falei, acho que eu vou cantar ela, mas aí eu desisti, porque eu comecei a cantar no espelho, não deu não, gente. Eu tenho que reconhecer que aquela letra não é para mim. Desafinei demais, eu achei que vocês não mereciam isso, porque depois vocês vão sair por aí me julgando e dizendo, a Ivonete não sabe cantar, e vocês nem sabem que eu sei. Só aquela música que eu não sabia, tá vendo? Olha como são as coisas. Aí eu resolvi não contar e transformei isso em história, tá? Mas essa história eu vou ler rapidinho, porque como ela tem umas especificidades, eu não queria deixar de ser fiel a essa história antes da gente continuar. Uma história conta que um pai tinha 4 filhos e queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Tudo a ver também com a primeira história. E não julgar as coisas de modo apressado. Por isso, ele mandou cada um a uma viagem,
para observar um pessegueiro que estava plantado em um distante local dali. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera e o terceiro no verão, e o quarto e mais jovem no outono. Quando todos retornaram, ele os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinham visto. O primeiro filho, que foi lá no inverno, disse que a árvore era feia, torta e retorcida. Deixa eu ver, o segundo foi quando? O segundo, que foi lá na primavera, disse que não, que ela era recoberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro, que foi lá no verão, disse que estava coberta de flores, que tinham um cheiro tão doce e eram tão bonitas que ele arriscaria dizer que era a coisa mais graciosa que ele já tinha visto na vida. O quarto, mais jovem, que foi lá no outono, discordou de todos eles e disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, vidas e promessas. O homem então explicou a seus filhos que todos estavam certos, porque eles tinham visto apenas uma estação da vida da árvore. Então, gente, quando nós vemos um fato, nós não vemos uma história. Então, veja, nós não sabemos seja o que for, de ações mais extremas ou não, nós não sabemos o que levou aquela pessoa àquela ação que nós estamos enxergando e que julgamos como se a nossa visão fosse a certeira. Nós não sabemos as dores, os medos, os traumas, as angústias, os desabores que essa criatura de Deus possa ter passado na vida. Então, quando eu vi essa história, é bem isso, nós vemos apenas um pedaço do processo. Quando às vezes nós, entre aspas, conhecemos alguém há pouco tempo e ela comete algo que nós não concordamos, a gente logo faz um julgamento por aquela parte que nós conhecemos. Tá vendo? Fulano é assim, assim, assado, porque ele é desse jeito. Mas e a história como um todo? O que levou aquela pessoa a chegar naquele momento de vida, com aquela amargura, às vezes com aquela ignorância? Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Como diz lá na canção, porque quem esteve aqui o mês passado e ouviu a minha palestra, eu falei, a palestra foi sobre uma canção do Titãs, que na ocasião, o mês passado, inclusive, eu tinha ido assistir o show, tá? Fecha parênteses, tá bom? E aí eu trouxe a canção para falar, cada trecho, falar sobre ela. E aí uma parte da canção diz isso, queria ter aceitado as pessoas como elas são, pois cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Gente, eu fico tão assim, quando eu falei mês passado sobre essa canção, porque para mim ela traz muita reflexão do como é a gente levar a vida. E essa frase em especial, tem muito a ver sobre o que nós estamos falando, que é sobre o não julgar. E é sobre essa leveza do olhar que a gente tem que ter para o com o outro, gente. Nós não podemos julgar o outro diante das nossas ideologias políticas, ideologias não sei das quantas, nós podemos olhar o outro diante do nosso aprendizado do Evangelho. E diante do nosso aprendizado do Evangelho, nós não vamos julgar, nós vamos olhar. Nós vamos sim ter um senso crítico. E, se possível, nós vamos acolher. Nós vamos mostrar para o outro que ele pode refletir sobre aquela ação, se nós tivermos a chance de fazê-lo. Não denegrir. E veja, gente, não vamos pensar que essa coisa do julgamento é só aquela coisa mais pesada, não. Nós, a todo momento, nós estamos apontando o dedo para alguém. Seja num comentário lá das redes sociais, que nós vemos uma pessoa famosa, ou que nós vemos uma pessoa do nosso convívio, que nós colocamos...
tem lá um comentário e aí nós fazemos questão de colocar nossa opinião e aí a gente cria um conflito. Aí porque o outro rebate, aí você rebate mais ainda porque eu que estou certo, não é não? E aí essa energia fica ali envolvendo as pessoas, porque quando você está digitando algo, gente, nas redes sociais, quando você está escrevendo, tudo que esse corpo, essa mente, esse espírito manifesta, vem cheio de energia. Então veja, as redes sociais, a internet, a tecnologia, ela é conectada por energia. E quando você vai lá no afã de colocar sua opinião de forma grosseira ou não, mostrar que você quer mostrar que você está certo, tudo isso vai carregado de um sentimento. Eu sempre digo isso, louvado seja a tecnologia, se nós soubermos usá-la a nosso favor. Então, quando você vê lá um post legal, comente, elogie. A pessoa que vai ler já vai trazer para ela, olha que legal. As pessoas estão comentando, as pessoas estão vendo. Puxa, foi bom para alguém. Quando você vê um post que te trouxe reflexão, comente. A pessoa que colocou lá tinha esse objetivo. Que bom ela saber que a proposta dela de mudar algo está sendo validada. Então vamos usar isso a nosso favor. E nós, gente, julgamos o tempo todo porque a gente faz isso nas coisas mais simples. E não quer dizer que seja tolerável. Sabe aquela coisa da colega de trabalho que foi trabalhar daquele jeito, gente, com aquele tênis laranja, com aquela calça bordô e com aquela blusa lilás. Aí você olha aqui e fala, Jesus, Maria, José. E você trabalha no lugar onde as pessoas são mais cleans, né? Lá nas cores neutras. Aí você olha aqui e fala, Jesus, o que? Ai, eu preciso comentar isso com Mariana, minha amiga. Aí você não vê a hora, chega a hora do almoço, gente. Aí chegou a Mariana, vem cá. Mariana, você viu o jeito da Silvinha hoje? O que é aquilo? Pelo amor de Deus. Olha esse jeito que essa menina veio vestida. Ela tá achando que ela tá onde? Foi passear no parque? Ai, gente, você fala, ai, Ivonete, como você tá sendo radical, um comentáriozinho tolo, uma fofoquinha, gente, básica, não faz mal para ninguém. Ué, faz bem para quem? O que nós temos que pensar é que qualquer julgamento, desde a opção sexual que a pessoa tenha, desde o lugar onde ela mora, desde a religião que ela tenha, ou simplesmente com a roupa que ela vai trabalhar, todo julgamento, se não é para o bem, se não traz nada de bom para quem está falando, para quem está ouvindo e para a pessoa envolvida, vai fazer para quê? Gente, eu sei que nós, todos nós estamos nessa terra e que nós somos muito danados ainda. Não adianta, gente, eu achar que nós ainda não vamos cometer essas pequenas falhas e que a gente, no momento de baixar a guarda, que nós não vamos falar mal da roupa da Silvinha. Não adianta a gente achar que é assim. Nós estamos aqui em aprendizado. O que importa é que você entenda, sabe aquilo que eu falei, que o fato do outro ser diferente em qualquer condição não quer dizer que seja ruim. Apenas é algo que talvez para o seu olhar você não goste e tudo bem. Então, se nós estamos aqui para nos vigiar, para nos melhorar, para seguirmos o que Jesus falou, para que nós temos um olhar de tolerância, de entendimento para a condição do outro, da fragilidade do outro, o jeito dele ser, vamos exercitar. Então, se você não gostou da roupa da Silvinha, na hora que você vê a Mariana, você fica assim, só naquela parte do Pai Nosso. Não me deixeis cair em tentação, amém. Não me deixeis cair em tentação, amém. Pronto. Daqui a pouco muda de assunto. E se a Mariana não fez esse mantra, não me deixeis cair em tentação, amém, muitas vezes, e falou da roupa da Silvinha, mude o foco. Fala, deixa, ela gosta, não tem problema nenhum, não está ofendendo ninguém, vamos seguir. E muda de assunto, não vai falar mal da vida do outro, né, gente? Muda de assunto para outras coisas que possam ser legais para todo mundo. Então, gente, é sobre isso. Hoje de manhã, eu estava, antes de vir para cá, liguei lá a televisão, que a minha sogra dormiu lá em casa, e liguei a TV, ela, não, deixa aí no jornal.
Aí estava passando lá o jornal e aí estava falando de uma das matérias, dizia o seguinte, que o Brasil é ainda o país que mais comete homicídios na comunidade LGBTQIA+. Gente, isso é o que nós acabamos de falar. Isso é a intolerância. Isso é o outro não aceitar, não ver o outro como uma criatura de Deus, mas querer que o outro seja o que ele acha que é o ideal diante do que ele aprendeu na religião, na família, na cultura, não importa. Isso é um nítido caso de que você precisa olhar para você. Eu sei que existe atrás de toda a maneira, de todos os julgamentos que hoje nós fazemos para muitas situações, uma questão cultural no nosso país. Triste. Mas isso não é pretexto para que a gente não possa mudar. Eu vejo muitas pessoas ainda em discussões políticas. O nosso país ainda louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, menos, mas ainda muito polarizado com relação a essas coisas de direita e esquerda. Gente, não é isso, não é sobre isso. O nosso olhar não é de julgamento. O nosso olhar é de saber o que é que esse Evangelho de Jesus nos ensinou. E dentro da moral cristã, ele diz, não julgueis para não serem julgados. Dentro da moral cristã, ele diz assim, amai o próximo como a si. E quando Jesus diz amar o próximo como a si, ele está dizendo a si enquanto criatura de Deus. Ele não está dizendo amar ao próximo que seja igual a você, que pense como você, que tenha as mesmas ideologias, que tem... Não, ele está dizendo amar ao próximo como a si, diante daquela condição que Deus nos deu, de sermos criaturas todas vindas do Pai. Então, gente, quando a gente depara logo cedo, onde você vem falar sobre julgamento, sobre injustiças que esse julgamento traz, e quando eu disse na precipitação do julgamento que nós possamos ser cruéis, é isso. E aí, só para encerrar, falando sobre isso, eu queria trazer uma fala de um colega que eu gosto muito do banco, mas que ele me disse certa vez, ele falou, hoje as pessoas são muito cheias de mimimi. Porque no meu tempo, as pessoas me chamavam de gordo, porque ele é mais fortinho, e tudo bem, eu não ligava. Então hoje você tem que ficar cheio de dedos para não falar que o outro é gordo, que o outro é gay, que o outro... Eu falava, eu não sei se você realmente não ligava. O que eu sei é que as pessoas não demonstravam o seu incômodo lá desde o meu tempo, porque as pessoas, para não se sentirem mais excluídas, legal. Então elas aceitavam aquelas ofensas para elas não se sentirem mais excluídas do que elas já se sentiam. Não é que há 20, 30 anos atrás, uma pessoa que era apontada como oi, Olívia Palito, ou baleia, que ela achava legal, que ela achava natural. E aí as pessoas dizerem que é mimimi, quando um negro se incomoda com todas essas coisas que a gente fala aí sobre o racismo, quando a gente fala que uma pessoa da comunidade QIA+, levanta uma bandeira e critica algo que foi dito com relação à sua opção sexual, quando a gente fala sobre a sua opção sexual, quando a gente fala que é mimimi, uma pessoa que está acima do peso, falar que não gostou, gente, isso é de uma intolerância, é de uma falta de amor para a condição do outro, porque você está olhando ali um estereótipo que a nossa cultura nos trouxe e que nós, é cultural, então tudo bem? Não, gente, pelo amor de Deus. Se nós estamos aqui nessa vida, seja lá a idade que nós tenhamos, 15, 20, 30, 40, 80 anos, 90 anos, sempre é tempo de mudar. A minha sogra às vezes assiste a TV, e agora nem sei se está passando lá, e
The Voice. E aí ela falava do jeito que o outro põe um cabelo. Olha isso, que cabelo horroroso. Eu falo, mãe, não é horroroso. Entenda, é apenas um cabelo do jeito que você não gosta. Ou do jeito que você não está acostumada. E tudo bem. Não tem problema você não achar legal porque você não gosta. Você gosta do seu tipo, você gosta curtinho. Tudo bem. Mas a gente não tem que dizer o seguinte, por que não faz de outro jeito? Porque é o jeito do outro. Lembra que eu falei, a gente quer que o outro nos respeite, que o outro nos aceite, que o outro entenda a nossa condição. E nós só vamos fazer isso quando nós tivermos a consciência de quem nós somos, do que nós temos, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, das nossas belezuras, das coisas boas que nós temos e somos, mas das coisas também onde nós somos falhas. Então, gente, Jesus fala, vamos amar ao próximo como a si, não vamos julgar. Então vamos trazer esse amor. Jesus sempre, nunca em nenhum momento, em qualquer passagem da vida de Jesus, em nenhum momento você viu lá Jesus apontar o dedo para alguém. Ele falava da situação e através das palavras sábias dele dizia qual o caminho. É isso que nós temos que fazer, é essa semente que nós temos que plantar. Aqui, gente, para finalizar, alguém quer falar alguma coisa? Porque depois, ainda tem 10 minutos, senão depois chega 2 para as 11, aí vocês querem falar e eu não deixo porque o tempo está acabando. Então eu fui bem legal hoje e falta 10 minutos. Se alguém quiser colocar, pôr a sua opinião, eu juro, não vou jurar que é demais, né, gente? Minha mãe fala que a gente não pode ficar jurando em vão, e não pode mesmo. Mas eu tento e prometo que eu vou tentar não julgar. Alguém quer falar? Não, né? Tem certeza? Depois não adianta, vocês, Ivonete queria tanto ter falado, porque depois, gente, tem gente que fala, eu queria tanto ter falado aqui, por que não falou? Agora pronto, não vou deixar mais. Tô brincando, podem falar, enquanto eu acho a página aqui. Ninguém quer, né? Então, esse livro é Palavras da Vida Eterna, do Chico Xavier. É um livro com capítulos bem rápidos sobre vários tópicos. Esse capítulo diz assim, enquanto podes. E eu vou ler aqui só um pequeno trecho que diz assim, aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti, mesmo encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre quando possível, alivia quando puderes, procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Então, gente, são essas reflexões que eu gostaria de trazer para nós, e que a gente possa parar em algum momento e quando nós estivermos caindo em tentação, a gente lembre disso, tá bom, gente? Lembra do mantra. Não nos deixeis cair em tentação, amém. Não nos deixeis cair em tentação, amém. Entendeu? Lembra disso, você vai ver. Se você não lembrar disso, certamente você vai lembrar de mim. E se for por uma boa causa, pode lembrar. Não tem problema nenhum. Tá bom, meus amores? Então é isso. Que Jesus nos envolva, nos proteja, nos intua e que nós estejamos conectados para perceber esses momentos de intuição dos nossos mentores para agir sempre no bem e para o bem. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores desta casa de amor, mentores e protetores de cada um de nós, nós louvamos e agradecemos por estarmos aqui hoje. Nós louvamos e agradecemos por termos conseguido achar no nosso dia alguns momentos para ouvir, Senhor, a Tua palavra. E talvez isso trazer em nós uma reflexão. E quiçá, Senhor,
alguma mudança no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir. Querido Jesus, que nós possamos estar atentos, Senhor, a todas as situações do nosso dia a dia e que nós jamais possamos deixar escapar nenhuma oportunidade que nós tenhamos, Senhor, de fazer o bem, de plantar o bem, de levar os teus ensinamentos para acolher qualquer pessoa que chegue até nós. Através de um sorriso, através de um abraço acolhedor, através apenas de um ouvido, para escutar a dor daquele que precisa falar. Através, Senhor, de uma ajuda material, de um alimento àquele que tem fome física, através de uma palavra daqueles invisíveis que estão na rua, através, Senhor, de contar uma história para o nosso filho dormir, através, Senhor, de nós olharmos para o nosso companheiro, para a nossa companheira e dizer para ela o quanto ela é belo, dizer o quanto a amamos, dizer o quanto a admiramos. Através, Senhor, de uma ligação a um amigo que há muito tempo não encontramos. Através, Senhor, de um comentário amoroso, edificante, a uma publicação que nos fez refletir. Através, Senhor, daquele nosso sentimento de nos conter para não apontar o dedo ao outro, para não criticar em demasia se isso não levar a lugar nenhum, que seja o bem. Querido Jesus, que nós possamos te perceber nas nossas ações do cotidiano e que nós possamos nos dispor a servir, seja através de uma missão espiritual, seja através da nossa profissão, seja através da nossa conduta, da nossa fala, seja principalmente pelo nosso jeito de ser, na nossa relação com todas as pessoas que nos rodeiam. Querido Mestre Jesus, que nós saibamos ter para o outro o olhar que nós esperamos que todos tenham para conosco, de amor, de empatia, de cuidado. Que nós, Senhor, possamos carregar em nosso coração o sentimento de gratidão pelo que temos, pelo que somos, por todas as coisas materiais que conquistamos, por todas as pessoas que passaram por nossa vida, por tudo que cada um possa ter nos ensinado, através do amor ou através da dor. Louvemos e agradecemos pelo simples e grande fato de estarmos nesta vida. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, a esta casa, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores. Acolhe a cada um dentro das suas dores, dos seus medos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vontades. Envolve, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, os nossos dirigentes. Envolve, Senhor, com a tua misericórdia, todos os países em guerra, a todos os refugiados que foram perdendo a sua pátria, a sua dignidade, a sua família, a sua esperança. Envolve, Senhor, o nosso planeta, a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios e mares. Envolve, Senhor, o nosso planeta, a nossa humanidade, que está num processo
de mudança, de evolução. Que nós saibamos perceber que esta é a hora de nós nos desenvolvermos, evoluirmos e buscar o Senhor para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e para todas as nossas ações. Que assim seja, graças Senhor Jesus.